dados dessa história, por isso que eu peguei o livro aqui. Há algumas coisas que a gente precisa saber bem, firmar um princípio. Porque de repente parece que esse país não se fez nada. Esse país, até o ano de 1900, não era nada. Ele se transformou num grande país. E ele se transformou num grande país por causa da classe trabalhadora, esmagada e perseguida, como foi esse tempo todo. Ou seja, você não tem um exemplo no mundo do país que se construiu depois de ser colônia e escravista, o que esse país é hoje. E apesar de toda a herança e de toda a consequência do Estado escravocrata. Eu acho que esta ressuscitação, esse trazer, é porque nós precisamos abandonar essa visão de não adiantou nada. É como se não tivesse nada. Na verdade, esse livro que eu peguei aqui, o segundo volume, chama a atenção três países em um século. Quer dizer, você fez em um século esse país conquistar, industrializado, essa coisa toda, sem fazer reforma agrária, num sistema servil escravocrata. Mas fez isso em função da classe trabalhadora. É preciso ressaltar esse feito que é inédito no mundo. Você não tem um exemplo de um país que fosse aquilo que é 100 anos e o que é esse país hoje. Apesar da servidão, da escravidão e da burguesia. Essa é a questão central no pensamento do que é fazer política. Pode fazer política de baixo. Não é a questão no fim. E outra coisa, salientando um aspecto, o ovo da fogo. Tem um filme que chama assim, O Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente do Bergman. Bergman. Nós assistimos a semana passada. Na juventude. Hein? Na juventude. Né? E Bergman, esse filme do Bergman é um dos mais notáveis. E é curioso, ele fez sobre a Revolução, quando o Partido Social Democrata assumiu na Alemanha. É um belíssimo filme, atual, que é uma lição de cinematografia e de um processo revolucionário. Né? É belíssimo esse filme, é um retrato de uma realidade, de uma época magnífica. Eu acho que é um dado para se ver o que é o país e o que era a Alemanha naquela ocasião. Porque, apesar de ser feito todos nos Estados Unidos, né, a ambiência é toda na Alemanha daquela época, quando o Partido Social Democrata, esse mesmo que, digamos assim, seria o PT, né, tomou o poder da República. E foi quando a Rosa Luxemburgo foi assassinada. Um filme que é um filme muito atual, sobre o Ovo da Serpente. Você me lembra uma coisa que é interessante do ponto de vista disso, de ver de que o que temos é a construção dos braços e mente e coração da classe trabalhadora. Tem uma entrevista no Jornal Brasil Estado do Antônio Cândido. A literatura e a arte chega antes. Porque ela pega subjetividade. E o Antônio Cândido perguntaram a ele: você é socialista? Sim, totalmente, disse. Mas logo vai dizer: considero socialista todas as correntes que defendem em primeiro lugar a pessoa humana e qualquer pessoa humana. É a mesma coisa que o Hobsbawm e vai dizendo. E paradoxalmente o socialismo
é irmão do capitalismo, porque nasceu com ele. Ele diz: os operários eram acordados com chibatadas debaixo das máquinas que trabalhavam 18 horas. Foi a luta socialista que reduziu. As mulheres, e vai dando um conjunto de características que eu acho ir disso. Não existe capitalismo benevolente. Tudo que foi construído foi arrancado com lágrimas, suor e sangue pela classe trabalhadora. Indo naquilo que você chama atenção do ponto de vista da construção aqui, É uma nação costeira. No início do século XX, o Brasil era uma nação costeira. Transformou-se nesse país que é. E se transformou sem fazer revolução industrial. E o industrialismo do Brasil não tem nada de revolução. Ele não fez nada de revolução. Inovação por cópia. É esta. Agora, o que é importante salientar é essa individualidade de construir uma nação. Nós não podemos ficar naquela coisa que fica inserida de que nós não somos iguais aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país decadente. É preciso ver isso. É um país que se estruturou na guerra permanente. Ou seja, nós estamos precisamos perder essa noção de patinho feio. Quer dizer, a revolução americana foi a revolução que acabou não havendo. Tardia, né, escravocrata, e continua isto. Mas, Eval, eu acho que eu concordo com o seu diagnóstico. Agora, nós estamos vivendo uma encruzilhada em que as grandes possibilidades de uma nação estão em risco. Porque eu acho que há um movimento, essa hegemonia neoliberal mundial, centrada no capital financeiro, está inviabilizando estados nacionais, está inviabilizando as identidades nacionais, está se destruindo tudo. Você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, Mas nós estamos na vivendo África e na América do Sul. Nós estamos vivendo um estado de exceção. A Venezuela. O que estão fazendo na Venezuela não é brincadeira. Com os venezuelanos estão fazendo. Quer dizer, há uma desconstrução. Sim. Então eu acho que essa possibilidade está em risco. Eu acho que a possibilidade de uma nação está em risco. Não, sempre esteve em risco. É que agora é mais grave. O que eu estou colocando... A ditadura militar não colocou o país em risco. O problema da democracia em risco. O neoliberalismo coloca o país em risco. Nós estamos no regime de exceção. Mas é impossível definido você fazer o que está fazendo no Brasil, né? Eu não sei qual é o rumo se nós vamos viver uma revolução. Eu acredito que a revolução se faz todos os dias. Todos os dias se faz revolução. Acho que nós estamos fazendo um pouco o que podemos fazer. O grande problema é que a intelectualidade, infelizmente, fica nela mesma, né? Nós não temos braços e forças para chegar até onde deve ser. Mas certamente, na periferia das cidades, está acontecendo muitas coisas que nós não estamos percebendo. Porque nós estamos na periferia. Talvez você tenha uma vivência muito intensa por causa até da sua origem. Eu fiz uma escolha. Eu fiquei muitos anos na institucionalidade, agora eu saí da institucionalidade e estou só no movimento social. Levante, MST, MAB, que é movimento de barragem. Estou me reunindo com essa base organizada. É impressionante. Agora, o grande dilema, em que eles discutem essa questão da escola sem partido, eles discutem essa questão da religião da prosperidade, tudo isso eles discutem. Esses temas entram lá muito fortemente. O grande problema é que, quando a gente tinha uma institucionalidade viável, que era ter prefeitura, ter governo, ter até 300 recursos, esse movimento crescia. A dominação neoliberal está indo lá para baixo.
está indo lá embaixo, a fascistização do tecido social está indo lá. Está indo lá no cantinho. E tem, eu acho esse é um que problema grave, porque entrou lá, não é o Estado macro. Esse é o problema. Esse é o problema. Só um pouquinho, Frigoto, porque, de fato, a ditadura civil-militar, ela não teve, ela colocou a democracia em causa, em risco, mas não o país. Hoje a nação é a da nação, né? E segundo, a ditadura, ela não teve um projeto fascista, não havia fascismo durante a ditadura. Isso foi uma questão que nós discutimos muito naquela altura. Não havia, porque faltavam os elementos que são os elementos de massa, os elementos do fascismo. E eles estão colocados hoje. Claro. E você tem isso penetrando nos interstícios. Eles estão derrotando. Em massa. E eles estão derrotando nível de massa. 3 coisas que tem a ver, Eval, com essa sua avaliação. Esse movimento de retrocesso político, ideológico, econômico, está derrotando o que avançamos no governo do Lula, o que avançamos no Pacto Democrático da Constituinte era Vargas. Isso são 80 anos de conquista que foi, ó. Sim. Já foi passado por aqui, mas essa análise que você fez aqui do caso brasileiro, mas na verdade isso daqui parece que é nível internacional. Ou seja, o que está ocorrendo aqui dentro é que essa dominação do capital financeiro, que já era previsto pelo próprio Marx. Hoje o capital financeiro domina a agricultura, são fundos de investimento, o agronegócio, a indústria e principalmente a educação. Principalmente a educação. Então hoje levantamentos aqui que mais da metade das vagas de universidade estão ligadas a fundo de investimento, dos quais parte significativa são estrangeiros. Certo? Mas nos Estados Unidos também assim, ou seja, são fundos de investimento. Ou seja, na hora que você está olhando quem é que dá as regras numa universidade ou numa olha a tragédia, olha a tragédia. A Escola da Vila foi criada pela filha do Paulo Freire, a Madalena. E a Escola da Vila agora é administrada por um fundo disso. Pois é. Um fundo americano ainda. Que coisa terrível. E uma coisa interessante também, é que o acadêmico, por exemplo, o reitor de uma universidade antiga, é ele que, o acadêmico é o sujeito mais importante ali dentro. Hoje é o financeiro. Por quê? Porque se ele não der os 8% que eu quero de distribuição de dividendos, ele é demitido. Então, a relação que eu tenho que ter com o meu acionista é mais importante que a relação que eu tenho que ter com o meu aluno. Eu sei. E parece que isso, pelo menos nos Estados Unidos, é assim também. Mas aqui no nosso país está muito dentro dessa colocação que você fez, ou seja, deixa a educação funciona como uma mercadoria, e como mercadoria é assim que ela vai ser tocada. E outro ponto também que queria levantar é com relação esse ano de 2018 já entraram duas instituições aqui no país, que é aquelas que vão formar as elites. Tem uma aqui nos Jardins, é aquela que vai pegar desde o primeiro grau até o segundo, curso é dado em 2 línguas, você faz uma parte do curso aqui e outro lá, são as escolas internacionais. Então, está sedimentando esse ponto que você deixou bem claro aqui dentro, ou seja, eu dou alfabetização para o pobre, agora as elites vai ter o seu local. Caríssimo, uma escola de 8, 10 mil reais por mês, mas o resto não precisa, porque eu estou formando a minha elite. Em cima do quê? Acho que você colocou muito bem aqui, né? Em cima da gestão, da meritocracia. Certo? Então, não preciso pensar. Certo? Eu já tenho quem pensa para mim. Certo? E isso mexe também com aquele qualitativo versus o quantitativo, né? Então, hoje é o quantitativo que manda e a qualidade. O Boaventura Santos, lá, você conhece lá na Universidade de Coimbra,
ele dá um exemplo interessante dos suicidas, né? Então ele falou, como é que eu posso tratar o suicídio, né? Então é quantitativamente. Quantos suicidas eu tenho num determinado momento, em que lugar que é, a taxa de crescimento. Né? Mas que política pública eu faço com essa estatística? Porque não é qualitativa. Por que há suicídio? Não, mas qualitativo não entra aqui dentro. Né? O gestor não está olhando qualitativo, ele está olhando quantitativo. Era essa ponderação que eu queria fazer. A minha pergunta é simples. Com relação à questão das religiões, eu vi um documentário do Chomsky falando sobre as religiões, né, o papel, etc. E tal. E ele usa um termo que eu achei interessante. Ele fala sobre o que a religião coloca é sempre delegar a um ser superior, alguém acima de você, para resolver os problemas. Né? Isso é uma questão que eu gostaria que você discutisse mais. E a outra é, nisso tudo que a gente está falando, que a gente acha que não entrou muito fundo, o papel da mídia televisiva, principalmente, e dessas religiões mais pentecostais, etc. Tá? Nisso tudo que se colocou. Eu gostaria que você aprofundasse mais, por favor. Você já falou, porque senão eu tenho um comentário para fazer. Eu acho que você levanta uma questão que eu, durante 4 anos eu representei o Brasil no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e andei ali discutindo alguns temas e em 2000 a Organização Mundial do Comércio soltou um documento dizendo que o filão de futuro, de retorno mais rápido do investimento era a educação. 2000. Nós fizemos vários seminários discutindo e temos esses documentos. Então, sem dúvida nenhuma, virou uma mercadoria e é vendida, por exemplo, hoje a questão da chamada educação à distância. Isso é uma praga, né? Nós temos aqui no Brasil, eu não sei, porque eu acho que não ultimou Croton e Estácio, né? Não deixou. Mas formaria o grupo internacional, né? Porque o que é nacional, o que não é nacional é complicado hoje. Então este é um... Mas o que eu quis chamar a atenção, que além disso, né, o que é mais dramático é que eles estão tomando o conteúdo, o método e a forma de educar. Conteúdo, o método, e está em cima disso. Cada um por si, é a meritocracia. É a meritocracia. Não há lugar para todos. Porque se você olha, a própria ideia de capital humano ainda tinha aquela veleidade de incluir a todos. A partir desse vetor que, do meu ponto de vista, é a queda do muro de Berlim, meu ponto não, do que eu leio, e o colapso do socialismo real e a apropriação dessa tecnologia que é... Eu aprendi lá que matéria tinha massa e movimento. Hoje eu tenho que entender que tem massa, movimento e informação. Então, explosivo porque hoje você torna a meritocracia uma religião, né, no fundo. Daí é que, veja isso que chamava a atenção. Não, muitos jovens muitos jovens do ProUni dizem que o ProUni é por causa da meritocracia deles, não é porque tinha uma política bem. 62%. Nós defendemos uma educação de qualidade. É que lembra de Deus aí, né? Defendemos uma educação de qualidade. Claro, agora não basta de qualidade, tem que ser qualidade total. De onde vem esse conceito? Da Toyota. Tem um filósofo que morreu há pouco tempo, chamado Carlos Paris. Ele tem um livro, você conhece, um lucasiano, chama O Animal Cultural. E na época que eu coordenava a pós-graduação, eu convidei para uma série de palestras lá. E ele tem uma definição que eu acho interessante. Qualidade total é que o trabalhador deve receber a prescrição,
fazê-la na melhor especificação, em menor tempo, em menor custo, e que não pense que compete a ele discutir o salário dele. Então, a ideia de qualidade total é fascista. Imagine um ser humano com qualidade total. Seríamos insuportáveis. Então, é uma... E aí, eu dizia, um cara qualificado tinha um sindicato por trás. Essa década de 90, fui ver o que era negociação na Itália. E funcionava. Nenhum trabalhador público poderia negociar com o seu sindicato individualmente. Era o sindicato, o Estado e o patrão. A lei trabalhista agora individualizou. Então, e vai empurrando no indivíduo. E supondo que aquela velha ideia, toda a discussão, né, lá dos clássicos era sobre o quê? Natureza humana. Rousseau, num nível, Hume, Locke, Adam Smith vai, a mão invisível é um conceito metafísico. Sim. Mas ela está aí, a mão invisível. A providência divina. Deus escreve reto por linhas tortas. A minha mãe dizia isso. E hoje, Deus quis assim, foi melhor assim. É providência divina. Então, a ideia da mão invisível é isto. Isto é, o suposto é que todo mundo temos uma natureza humana igual. E é um argumento empiricista difícil de desmontar. Eu pego os meus alunos, eu não levo balde de gelo, eu digo, põe um balde de gelo aqui, um balde de água a 40 graus, todo mundo, puxa, eu pego. Eu não gosto do que é ruim. Se eu estou com fome, uma pizza, uma pasta asciutta com vinho, se estou com muita fome, 2 é melhor. Aí você trabalha com garotada, digo, quando a testosterona está lá em cima, 1 hora com a namorada é bom, 5 dias é ótimo, a gente até emagrece. Então, eles partem de que o ser humano tende ao bom, ao útil, ao agradável. E isso é da natureza. Então depende de cada um, Agora, toda a história da luta, da construção das classes sociais no mundo, a escravidão, para eles não existe. Então, tiram a história, não existe natureza fora da história. Não existe uma natureza humana em abstrato. Nós nos produzimos socialmente, falamos a língua, falamos porque assim é. Eu sou de origem católica como sou botafoguense. É a mesma coisa, são sociabilidades, né? Fé é outra coisa, você é agnóstico, é crente ou é ateu. E ali não tem discussão. Na crença você não tem discussão. Sim. Você toca numa questão que eu fui dar um curso na Venezuela em maio de 2015, pelo Claxo. E minha aula foi sobre meritocracia. Meritocracia. Tem até lá um PowerPoint, mas eu não gosto de PowerPoint, eu gosto de Power cabeça. Pensar, o PowerPoint, não até dá. O Lula detesta isso. Hein? O Lula detesta PowerPoint. Quem gosta é o Dalton. Mas na época da meritocracia da Dilma, quando a gente ia lá, ela conversava sempre com o PowerPoint. O seguinte, agora ela abandonou. Fomos recebidos lá para um núcleo, tinha o vice-presidente, tinha o reitor 2 reitores da universidade e um antropólogo que esqueci o nome, 92 anos. 92? Ele me pôs a mão no ombro, esfrigoto. Aqui a gente avançou um pouco na mídia, muito pouco. Mas a mídia hoje é uma máquina de moer cérebros. Nossa, isso aí. Máquina de moer cérebros. O Pasquim. Olha, me arrepia, porque é o seguinte, você não tem exemplo no mundo de monopólio de mídia como nós temos aqui. Não tem. Não, o Brasil é singular. Esta é uma tarefa. Eu já ouvi o Lula várias vezes fazer autocrítica nisso. Erramos nisso. Sim. Então, uma pauta que devia unir corações e mentes é
um marco regulatório. Agora, a derrota foi na Constituinte. Porque quando se discute a mídia, a grande derrota foi na Assembleia Nacional Constituinte. Porque teve uma guerra. O Mário Covas, que era centro, o Mário Covas era a figura de centro. Hoje não tem mais centro, mas o Mário Covas era um centro. Ele pegou o PMDB e botou os relatores nas áreas-chave. Ele botou a Cristina Tavares e o Arthur da Tábua. Aí nós fizemos uma aliança e fizemos um capítulo da comunicação democrático. A Abert foi lá, a Globo foi lá e derrotou. E botou a Rita Furtado. Aí nós fizemos uma guerra. Vocês derrotaram a gente, mas não tem um de vocês. Nós não deixamos que a Abert aprovasse um relatório, porque a disputa era um voto. Guerra literalmente, quebrando microfone, cuspindo, até revólver entrou no meio. Né? Oswaldinho, ministro da Agricultura do João Goulart, um dia ele disse: se não tem regimento, tem tiro. E abriu a mala dele e tinha um revólver. Aí teve um buraco negro. A história do buraco negro, a Constituinte, foi por causa desse capítulo. Aí o Ulisses chamou e disse: olha, eu tenho que ter um capítulo. Aí ele chamou no gabinete dele e tudo foi redigido assim: princípios da forma da lei. Princípios da forma da lei. Mas a mídia é uma... É violento. Observar o movimento, porque é difícil. A gente discute pouco, tem pouco tempo para isso, né? Isso, por exemplo, o movimento da Globo no impeachment. De repente ela tentou tirar o Temer. Sim. Aí ela ficou, digamos, como suspense. Agora é fraude por prisão, ela está endireitando. Direto. Já viu o sinal aí dos militares, já está. Então, e tem um poder, é um poder brutal. Porque é todo dia, várias vezes por dia. Sim. A questão. Sim. E outra coisa, saiu. E hoje com requinte. Do Jornal do Brasil, né? Pequenininho, né? Mas é interessante, né? O Globo, eu assino o Globo desde 2000 e alguma coisa. Que era o jornal que tinha lá, o Jornal do Brasil, faliu. A manchete do Globo, toda a manchete, quadrilha do Lula, quadrilha. Aí, na semana passada, Ministério Público denuncia e amigos de Temer. Não é quadrilha, né? São amigos. São amigos. Tá certo. Então, a forma, minha esposa é da área de linguística, o trabalho da linguagem, eles são doutores, PhDs, são quadros preparadíssimos. E isso que temos que aprender. Não é isso que os filhos das trevas têm que aprender, os filhos da luz têm que aprender. E o velho Marx dizia: para dominar os demônios, temos que nos submeter a eles. Isto é, não é submeter, mas nós temos que conhecê-los. E aprender com eles. Esta é uma coisa impressionante em Marx. O Leandro Conde dizia que Marx era uma máquina giratória com quem o formou. Ele foi hegeliano, enfim. Mas não é máquina moralmente giratória. Um cara que diz: não fui eu que disse que o trabalho é que produz a riqueza, foi Adam Smith. Só que Adam Smith colocou o trabalho sem as classes sociais. Não fui eu que inventei a dialética, foi Hegel, só que eu a pus da idealista, pus na terra. Então eu acho que este é um drama de formação de quadros políticos, inclusive. Claro. O Congresso é uma indigência. Indigência. Não é verdade? Eu posso discordar de um Brossard, discordava, mas eram quadros. O Simão, o próprio Ulisses, todos quadros dos quais a gente não comungava, né? Mas pelo menos tinha conteúdo. Não era em nome de Deus, pátria do meu papagaio, né? O Marcos Freire, que pouca gente fala. Sim. Senador pernambucano. Era brilhante. Mas então, eu acho que a mídia é
é um poder. Quem analisa muito isso é o Noam Chomsky, né? Eu acho que ele nos dá o decálogo da mídia, né? Esse é um... E sim... E da religião, o Chomsky fala das duas coisas. Então, se vocês viajam para a América Latina, há uma liderança de brasileiros em todas as televisões. Né? Eu fui na Guatemala há 5 anos, 6, 10 anos atrás, num seminário. E fiquei num domingo lá para dar um giro. E peguei um táxi. Eu disse, quanto é que quer? Ele disse, não. Disse que você pode pagar. Ele disse, não, eu posso pagar, digo $2. Digo, que é justo? Não, uma diária aqui, isso. Então tá. Das 8 às 17, que eu vou pegar os voos às 19. E fomos girando, vendo, de repente, um monumento, digo, um shopping center, dizendo, não, é um Universal. E diz, olha, cabem 10 mil. Parecido, né? Cabem 10 mil carros lá no pátio. 10 mil. Aí eu vou ver. Digo, olha, eu gosto de ver igreja. Digo, me leva. E de fato, uma coisa de doido. Digo, e qual é a sua religião? Diz, eu era católico, mas eu era alcoólatra. No último terremoto, eu estava bêbado e minha mulher e minha filha, que frequentam a universidade, me arrancaram e quando arrancou a casa caiu. Disseram que era milagre. Aí eu vou para essa igreja. Mas diz, eu tenho uma pergunta para lhes fazer. Qual? Olha, eu sou taxista e lá o pastor disse, para eu salvar a alma, eu tenho que ir 3 vezes à igreja por semana e pelo menos deixar eu e minha esposa e minha filha 5 quetzales, que é a moeda deles, cada um. Ele fez a conta. Isso faz uma falta para mim. E o senhor acha que é justo? Eu digo, ele devolve uma pergunta. Deus come? Não, mas o pastor sim. Eles são Deus tem conta. Eu tenho uma aluna que está estudando, eles são eles têm um capital, estão acionistas, multimercados. No mundo inteiro. Então, esse tem um outro, nós não analisamos isso aqui, que não era o tema. Por isso que tu é o tema no seu. Um governo que junta um fanatismo de direita com um fanatismo religioso. O Congresso não tem Bíblia, bala, boi e bola. Está faltando só uma, que eu descobri há um certo tempo, bula, que ninguém sabe a bancada que a indústria farmacêutica produziu. Essa é oculta. Ela é transversal. Totalmente oculta. Bula. Acho que ela é transversal. Ela permeia todas. 5 vezes, então. 5 vezes. Então, esse é o terreno, isso prospera. Vale a pena. Um dos textos que eu mais gosto de discutir para os meus alunos nesse ponto da religião é o texto mal interpretado do Marx, quando Marx fala que a religião é o ópio do povo. Né? Ele vai dizer lá, não é o homem que faz a religião, não é a religião que faz o homem. Claro. É um determinado ser social que faz a religião. E aí onde existe um pobre ser humano, estou dizendo, existe uma miserável religião. Mas uma vez tendo a religião, também faz o homem. Que é a dialética. Nos falta rei. Esse é um tema. Por isso que eu disse que o Bittencourt chamava a atenção. Diz, olha, vocês estão passando batidos para esse fenômeno. Sim. Nós passamos batidos a essa ideia da escola sem partido. Claro que o conceito de laicidade é este. Escola laica, eu sempre costumo dizer laica em nome de cadela também, né? Mas laica significa para a burguesia, que a escola não pertence ao prefeito, ao diretor. A escola é uma instituição da sociedade, citada na sociedade. E o Marx diz isso longe da escola, no programa de Gotha, ser dirigida pelo Estado e pela Igreja. O Estado tem que financiar, mas é um problema do acerto na sociedade. Então, o risco que a gente tem hoje aí também une muito. E quem são os grandes aliados
do Escola São Partido são as igrejas evangélicas. Fomos os primeiros a se manifestar. A extrema-direita do Congresso, Sim. a extrema-direita, e tem poder. Sim. A mídia coloca isso de forma... Sim. Então, esse é o ovo de serpente. Agora, você lembrou uma coisa que eu gosto muito desse historiador, August Baum. Ele tem o Futuro do Século XX, um livrinho que é uma entrevista dele, que foi um espanhol e aí, pelas tantas, ele fala uma coisa que eu acho que ela nos dá esperança, porque ele diz o seguinte: nenhum sistema, seja mecânico, seja psíquico, seja biológico, consegue ficar durante muito tempo em desequilíbrio. Como é então que a humanidade pode aturar eternamente uma sociedade que é o eterno desequilíbrio à sua dinâmica? Em termos schumpeterianos, a destruição criativa destrói. Até quando o planeta suporta isso, quando a humanidade? Sim. Então, o mestre dizia: o capitalismo está no seu estertor, sim, ele não tem nada mais a prometer, ele tem que destruir. A humanidade tem que se dar conta disso. Tem que se dar conta. Então, não sei como. Também a história não tem linha reta. Não. Agora, tem um texto interessante que discute esse tema da anarquia do capitalismo. E que o neoliberalismo radicaliza a anarquia. Porque a ganância é exponencial. E o medo de perder é inversamente proporcional. Então isso gera um curto-circuito de guerra, fundamentalismo, bagunça geral, porque a riqueza é a ganância. A anarquia é a ganância e o medo de perder. Né? Se você olha, eu gosto desse autor Harvey, David Harvey. Ele tem a condição pós-moderna e tem as 17 crises, não sei se vocês viram, as 17 crises do capitalismo. Tem vários livros. E ele faz uma colocação interessante. Veja, como é que o capitalismo se reorganizou depois da Segunda Guerra Mundial? Criando o Estado Social. Me corrijam, porque eu também eu não quero postular sabedoria. Não, é isso. E o que era o Estado Social? Eu estudei Estado Social. Que estudei isso, a corrente regulacionista francesa, ou seja, a inteligência capitalista, para salvar o capitalismo, regulou o capital. Porque o capital é uma força indomável. Indomável é a besta fera. Aí você tem E sem Estado, a besta fera perde o controle. O Estado. Esse Estado, esse é o ponto. O que adianta entrar nesse Estado? Aí é que está a questão. Porque Estado, para nós, não pode ser isso. Não. Não pode ser isso. Mas dialeticamente, talvez é uma montanha que a gente tem que passar por ele. Mas viu Frigoto? Já passamos. Nesse texto tem uma avaliação sobre o capitalismo e fala do Estado Social. O período de ouro do capitalismo exigiu Estado forte. Ele cita Roosevelt, Estado do Bem-Estar Social, o Estado soviético, agora o Estado chinês. Se você não tem Estado forte, a besta fera se solta e bagunça tudo. Aí ele diz o seguinte, que o que está acontecendo agora é quando eles negam o Estado para criar a supremacia do mercado, isso é um risco muito grande. Porque a crise se aprofunda em vez de solucionar a crise. Ali, estamos aqui com um economista, né? Como é que você regula um capital? Com outro capital. Então, veja o que foram os estados. Moeda nacional, bancos nacionais. Energia é fundamental para todos. Monopólio estatal. É o que a China. Subsolo, monopólio estatal. Telecomunicações, monopólio estatal. É isso? Só que acabou. Sim. Agora o monopólio não é mais estatal. Não, está dizendo. Agora, o Harvey diz isso o quê? Eu te ligo, Xaxá. Empoderou No meio da reunião. os trabalhadores. Empoderou os trabalhadores. Os salários, Tá bom. salários médios da Europa. Agora, o que acontece? O que é então o neoliberalismo? Na verdade, é a volta ao pior conservadorismo, né? Então você
O neoliberalismo, na verdade, é liberar, não dar nenhum controle ao capital, especialmente o capital financeiro. Só que isto cria um outro problema na ponta. A inflação que nós temos aí é uma inflação que é baixa. Mas por que baixa? Porque a maior parte do povo já não compra. Entende? Então isso é a eterna contradição, né? É a eterna contradição. Então, como é que hoje a economia anda no mundo? Pela hipoteca e pelo cartão de crédito. Olha o número de famílias que tem a dívida à frente. Né? Eu tenho minha filha que é médica e o marido dela é engenheiro, tem 2 salários razoáveis, mas estão hipotecados por 30 anos. É um endividado. Vendeu a sua força de trabalho por 30 anos. E as empregadas domésticas e os trabalhadores para comprar o remédio é cartão. Então, isso não pode ser infinito. E aí começam a surgir palavras, governança, por exemplo. Governança é capital social, deturpam aquilo que é de Bourdieu. Quer dizer, como é que nós vamos arranjar uma forma que a pobreza se equilibre na pobreza e que não nos crie problema. Aqui no Brasil fugiu do controle. O custo diário de uma intervenção no Rio de Janeiro é uma loucura. Quando tomaram o Morro do Alemão, eu estava em Lisboa, ele estava voltando de Lisboa e o voo teve que demorar, o comandante disse, porque tinha tráfego aéreo interrompido no Rio. E eu, na semana seguinte, dava aula, e tinha lá 2 caras, um da Marinha que fazia o curso comigo, um cabo e um outro militar. Quando acabou a aula, eu queria conversar com vocês, já ficam com medo, porque pensam que vou denunciá-los que não vieram na aula. Digo, não, vamos tomar um cafezinho, eu quero uma lição de vocês. O que custa uma operação como essa por dia? Esse olhar. E me fizeram umas contas lá. Diz, olha, não pode, mas olha, são tantas refeições por dia. Se eles estão em serviço, tem uma diária de 200. Uma diária de cada. Mas isso é uma cadeia, que vai do comandante e papapá. É uma fábula. Agora, o que vai acontecer com o Rio? Né? Aí capturaram as Forças Armadas. Capturaram. Porque qual é a leitura que a população faz? Eles são porteiros de favela. Porteiros de favela. E o tráfico está fazendo comboio e gozando. Estão soltando vídeos e dizem, olha, está lá embaixo. Mas não vou atirar porque senão eles vêm aqui. Quando vai embora. Agora, dia 1º de janeiro, quando eles forem embora, está resolvido o problema? Gastou-se uma fábula. E nesse tempo moralizam a polícia do Rio de Janeiro? Fora que o tráfico tem os drones. Que fica sabendo de então, os drones, não precisa nem que não veja nada. Então, eu não sei, nesse ponto é outro tema. Agora é um vídeo, não sei se você viu um vídeo do NEM, que é um traficante famoso, ele dizendo assim, ele dizendo que quem mais dificultou a vida deles foi quando o governo Lula introduziu Bolsa Família e primeiro emprego nas favelas. Introduziu o quê? Bolsa Família e o primeiro emprego, que tirou a mão de obra deles. Encareceu a mão de obra deles. Competiu. Querem acabar com o tráfico, legaliza a droga. Eu acho que não sei se estou falando com um especialista aí, mas mora quem quer, pô. Eu fumo quem quer, pô. Eu sou a favor. E você ainda financia, eu defendo banheiro. Toda vez que você proíbe, você incentiva qualquer coisa. Agora tem uma outra coisa que tem um alemão que eu convidei, eu gosto dele, os caras que me interpelam, né? Eu li um livro, quando estava fazendo o doutorado, que é de um alemão chamado Elmar Altvater. Ele é um cara, um bom marxista, esse cara. Bom, tem livro, ele chama O Preço da Riqueza. Aí depois ele escreveu um outro livro, O Fim do Capitalismo Como Conhecemos. Está traduzido, 2 livros traduzidos aqui. No Preço da Riqueza, ele traz ali uma questão de que
não existe nenhuma importação de tecnologia sem perdas humanas e econômicas. Você não conhece a tecnologia. Então tem um outro tema que a gente fala, construir uma nação. A nossa burguesia, olha o Caio Prado, o que o Caio Prado dizia? Os 3 grandes problemas era o mimetismo, a cópia, a dívida externa na época e a assimetria entre capital e trabalho, que ganhava o capital e o trabalho. E, portanto, ele diz, não há possibilidade de dar um salto se você não busca na tua realidade no que você vai ser referência no mundo. Na base das tecnologias. Nós teríamos N coisas aqui. Eu passei em 8 países agora ali no ano passado, licença premium, com o meu bolso e o meu salário, para que não me cobre relatório, né? Estou fazendo o que eu queria. Você vai são países pequenos, né? Mas e aí fui lá ver onde o juiz vai de bicicleta, lá na Suécia. É a cultura dele. E ele ganha 12 mil reais, mais ou menos, 12 mil reais o salário dele. E não tem carro. Agora, eu vi lá um engenheiro, um veterinário, ganha 9, 10 mil reais. Mas um lixeiro, o cara do lixo, que é um lixo recolhido, também ganha mais ou menos isso. Então você cria sociedade. Então há uma questão, a questão é que, voltando à tua tese, quem mata o Brasil é um punhado de uma classe dominante medíocre, limitada e que só sabe enriquecer assaltando o Estado. E esse é o grande problema. E são poucos, e associados ao grande capital. O velho colonialismo, tinha que voltar a colonizar. Não deu certo a descolonização. O Boaventura? O Boaventura denunciando esse retorno. Acadêmicos e economistas defendendo que tinha que voltar ao período da colônia, porque a descolonização não resolveu o problema. A lei trabalhista agora volta a meio de despossessão, né? Então eu queria só fazer uma reflexão, muitas reflexões que eu queria fazer em cima da conversa dele, em relação à minha prática, vamos dizer assim, profissional. Eu sou química e trabalho na área de saúde do trabalhador. Então, a minha certa angústia que eu tenho é o seguinte: eu não sou professora universitária, mas eu dou muito curso para sindicalista, né? E tem uma turma de sindicalistas extremamente ativos. A maioria, inclusive, eu reconheci pela foto no Lula ontem, né? Que chegaram lá da Bahia, principalmente os petroleiros e tal. E tem alguns que são extremamente religiosos, sabe? Eu tenho um lá que é combativo, liderança dos sindicatos metalúrgicos do Espírito Santo, enfrenta a empresa lá, a siderurgia, com rigor, e me passou outro dia um vídeo reclamando da questão da homossexualidade, né, que isso não era social. Quer dizer, eles têm, assim, do ponto de vista de combatividade, uma posição de esquerda e tal, mas eles não conseguem superar essa coisa da religião, né? Tinha um lá que eu acho que é incrível, acho que ele é bem jovem ainda. Religião e segurança pública. Bandido bom é bandido boa. Você tem razão. Eu não duvido que esse cara venha a ser governador, da Bahia pelo menos. Ele já era para sair como deputado, agora candidato a deputado, porque acho que era muito jovem ainda, então o pessoal segurou ele um pouco, mas ele é de liderança do sindicato, muito ativo e é batista. Ele tem essa cultura religiosa muito forte. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue levar uma discussão que isso é um bloqueio, né? Tem outro também que é do Sindicato lá do Norte Fluminense, é uma liderança, ele é o diretor de saúde lá, né? Convida a gente para dar curso, não sei o quê, e chama o pessoal da igreja para fazer encontros dentro do sindicato. Para mim isso é uma coisa que é difícil de lidar, né? Eu me sinto absolutamente incompetente para tentar também levar essa discussão com eles. Como é que vocês podem, de um lado, ser
combativo, de esquerda, organiza o sindicato, eles sempre conseguem levar muita gente, fazem discursos incríveis sobre capitalismo, não sei o quê, né? Agora, com essa coisa da privatização da Petrobras, eles estão extremamente ativos nisso, mas tem esse ranço religioso a ponto de ser homofóbico, né? A ponto de fazer alguns comentários machistas. Falei, gente, quer dizer, essa coisa moral, ela não tem mesmo conteúdo político, né? Ela foi introduzida na sociedade Essa autonomia, né? com autonomia, né? Ela é transversal ao pessoal mais pobre, ao que está mais fudido na sociedade, e o pessoal rico também. Você vai numa igreja hoje de ponta evangélica, de Macedo, está cheio de carrão na frente. E tem o pessoal pobre também. O aniversário daqui Ela é transversal, essa coisa, ela é moralista, transversal, independente de classe, independente de discussão política, né? É complicadíssimo. O Frei Beto, você vê, é ligado à igreja e é um grande quadro. E tem, inclusive, grupo de orações que reúne pessoal de esquerda para discutir a realidade. Aí não chega ao fundamentalismo, né? Mas não é fundamental. Ele não é fundamentalista. Pelo menos O Papa, isso. o discurso do Papa, por exemplo, hoje, ele fala que Jesus é socialista, né? Eu Não é você ignorar, sei lá, eu acho que até atrás do corrupção, é uma loucura que eu acho isso, mas enfim, atrás da corrupção tem uma pergunta que todo mundo deve ser feito na vida: o que eu faço aqui? Né? Qual é o meu papel como ser humano? Aí a sociedade fala assim: não, você tem que aparecer, você tem que se destacar, você tem uma missão. E a missão que te deu foi Deus. Para a maioria das pessoas, a missão que te deu foi Deus. Então ele tem que, ele não consegue se desligar desse conceito de Deus, né? Ou então, daí a história do Chomsky, né? ou se não é religião, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer, mesmo que seja extremamente rico, a corrupção dá para ele poder. Então ele se destaca na sociedade por conta de responder essa pergunta de que todo mundo acho que já fez: o que eu estou fazendo aqui? Né? E que essa religião, de certa forma, ela responde essa pergunta. Não, foi Deus que quis. Deus que te deu uma missão, você tem que fazer alguma coisa lá. Como é que você lida para politizar isso, né? Mesmo para o Frei Beto, o Papa, ele não nega Deus. Ele A religiosidade, a corrente religiosa que influenciou muito o PT, teve nas comunidades básicas do Frei Beto um papel muito forte. E isso teve influência em vários momentos da vida do PT. Vou discutir isso aqui. Mas agora são os protestantes, né? É o pessoal. Não é só a maioria não é mais nem católico mesmo, né? Eles são ligados a essas igrejas. O que coloca uma outra questão, então: o abandono irrefletido da classe trabalhadora, os trabalhadores em geral, o lado de cá do balcão, o abandono irrefletido desta massa toda às religiões, não teria sido ela também que produziu isso, junto com todas as mazelas que vieram por aí? Porque podemos falar no abandono irrefletido. A esquerda abandonou a classe trabalhadora às religiões e a igreja pentecostal. Inicialmente apoiou o projeto católico, da igreja católica, e depois deixou nas igrejas pentecostais, que é a coisa que está colocada hoje. Sabe, Botazo, esse negócio da gente atribuir a nós próprios todos os males de uma sociedade contrária. Se autopenitenciar. Não dá. Eu acho que eu não sei, posso ser que eu esteja sendo ingênuo, mas eu não me sinto culpado de coisa nenhuma. Não, eu não falei em culpa. Acho que as pessoas me entenderam mal. Eu não falei em culpa. Eu falei o abandono irrefletido. Porque veja, eu abri mão, estou falando com esquerda. Essa esquerda não dialética que nós temos, ela, por exemplo, numa certa altura eu estou debatendo na Associação de Saúde Pública caminhos de formação dentro do projeto, um projeto da Secretaria da Saúde que foi o Larga Escala, que a companheira do AID, que era
mulher do Davi Capistrano, que era a grande coordenadora do projeto Larga Escala e tal. Havia um projeto, naquela altura, dentro do âmbito da reforma sanitária, de formação. Estou voltando lá atrás porque tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui agora. E então, numa certa altura, era, portanto, o Estado, ou o governo, ou enfim, o aparelho que estava dirigindo a formação de recursos humanos auxiliares na saúde. O projeto Larga Escala era isso aí e tal. Numa certa altura, organizações e o setor privado começam também a formar pessoal auxiliar. E eu digo, puxa, mas como é que fica? Inclusive com quadros da Secretaria da Saúde no Estado e no município de São Paulo, que haviam montado suas empresas privadas para poder dar assessoria no processo, que me parecia, isso é corrupção. Corrupção não é pegar dinheiro. Você tem uma forma de corrupção, que não é pegar dinheiro, que é a corrosão da política. Esta corrupção, o que se chamaria antigamente lá no Império Romano, né? A corrupção dos costumes, entendeu? E quando então associações como a Associação Médica, Associação Paulista de Medicina, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, começam a formar pessoal auxiliar, eu levantei numa reunião e disse, mas acho isso um absurdo. Eu disse, não, você está sendo sectário, você está sendo extremista. É bom que, inclusive, o setor empresarial e a direita venham na direção do nosso projeto e passem a formar pessoal auxiliar para o serviço de saúde, para o SUS. Eu digo, bom, mas isso implica agora numa nova tese, que é a neutralidade do agente pedagógico. Porque se a direita e a Associação Médica, a Associação dos Dentistas, pode formar pessoa auxiliar e dar na mesma a formação que eles fazem em relação àquela que eu faço, equivale deixar nossos filhos, quer com a Madre Teresa de Calcutá, quer com Jack o Estripador, que nós teremos, quer dizer, é a abolição de qualquer ideia da intencionalidade e do projeto político de qualquer educação, de qualquer formação. Houve isso lá atrás, essa discussão foi processada com gente do diretório do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo, e que estavam na cúpula da Secretaria da Saúde, na gestão da Irundina. Isso foi colocado como posição foi posição dominante, tanto que há uma profusão de gente formando tal, etc. Enfim, criou depois uma outra geração de gente formada, que nós tínhamos, quando chegávamos no serviço, nós tínhamos que readaptar, porque eram pessoas formadas a partir de uma outra lógica. Ou seja, quando eu estou dizendo que abandonamos o projeto de formação, não estou dizendo que é a culpa, esqueçam isso, não se trata disso, mas é ver. Porque, veja, pensando como você estava com o Hobsbawm agora há pouco, eu vou falar isso porque aí fica um tempo depois para a gente poder conversar um pouco mais. Meia hora para servir o almoço. Legal, mas vejam só, abrir mão dessas coisas foi também interpretar, quer dizer, interpretar o real e interpretar o que está acontecendo, interpretar o próprio Brasil, né? Por isso que eu disse que me preocupa esta unidade substancial das classes dominantes no Brasil. Elas não são muito grandes, mas elas têm um projeto de dominação e que vem desde os tempos de colônia. Isso aqui é uma plataforma produtiva. Se ela voltar hoje a ser uma plataforma produtiva de exportação, para eles tanto faz. Destruir a ferrovia é o único exemplo de um grande país que tinha, nos anos 50, uma malha ferroviária. Ela é destruída porque para a burguesia tanto faz, para a classe dominante tanto faz. Como a mucama faz para ir e vir, não é problema dela, não é projeto social. Ela se desloca com seus carros, com seus helicópteros e tal, e não é a sociedade que está interessando a ela. Então, esta unidade da classe dominante que me preocupa, e nós deixamos de ver isso. Quando eu estou dizendo nós deixamos, como o projeto da esquerda geral, PSOL, tal, eu concordo com você, porque os meus colegas do PSOL, que andam comigo, os meninos e tal, eu sei, uma rapaziada ótima, eles são muito instigantes, né? Mas, enfim, quer dizer, flutuam, entendeu? Flutuam. Bom, perdemos a guerra, ou melhor, alguns vão dizer que não perdemos a guerra, perdemos a batalha. Eu acho que perdemos a guerra, nós temos que ver de que guerra foi que perdemos. Eu acho que tem este outro ponto aqui. E enquanto você falava, estão falando aqui em Chomes e tal, me veio a ideia, associei esta ideia
de derrota, de mundo perdido, esse capital financeiro que o Genuíno falava agora, que está sem freio, né? A União Soviética, o mundo do socialismo real funcionou, da Organização Internacional dos Trabalhadores. Não, a China tem, e o Trump não fala nada lá. O Trump se trumpou, inclusive, até com o menino agora. O meninozinho da Coreia do Norte. Sim, claro, que é um jogador, entendeu? Esse é um jogador habilidoso. É a nova geração que está aí e ele blefou super bem. Bom, mas veja só. Parece que nós podemos colapsar, até como sistema. Hobsbawm, quando diz que ninguém pode viver na anomia o tempo todo, de fato é impossível, né? Mas é isso que acho que temos que nos preparar para ver o que é que vem pela frente. E eu me lembrei de um texto, é uma novela, na verdade são 3 novelas, do Anton Burgess, e ele deu o título chamado de Notícias do Fim do Mundo. Não sei se você conhece essa novela dele. Notícias do Fim do Mundo, que ele junta três novelas num único texto, que é uma biografia que ele faz de Freud, é uma ópera rock, como eu interpretei aquilo, que é Trotsky em Nova York, e finalmente ele vai discutir a destruição da Terra. Literalmente porque entra no sistema solar, vindo das profundezas do espaço, um planeta chamado Lince, o destruidor. E aí é que é interessante, porque Lynx pode ser hoje o capital financeiro, esse neoliberalismo, essa besta fera, né? Essa mula sem cabeça, né? que tá aí soltando. E hoje a moeda nova disso é o Bitcoin. Bitcoin, é isso. Então, veja só a metáfora com Lynx. Quando a ciência mundial, os astrônomos, né, localizam que esse planeta está vindo, cria um impasse. Quer dizer, a comunidade científica faz o quê? Comunicamos, não comunicamos, e tem que comunicar. Então, enfim, quer dizer, mas vamos comunicar para quem? A gente vai dar uma entrevista para o Jornal Nacional, para o Jornal das 9. Aí, Jornal Mundial. Então, de repente, é um programa mundial, de repente, então, a ONU está avisada, há uma reunião de cúpula e de Conselho de Segurança, o CACSO e tal, vem. Bom, e aí? O que fazemos agora com o planeta? Né? Então, há uma grande censura, ninguém está sabendo de links, nem nada tal, e começa a haver mudanças nos ecossistemas, em nível tectônico, de repente aceleram vulcões, tremessões e não sei o quê, chuvas torrenciais, quer dizer, enfim, esta coisa que o Burgess, nesse texto dos anos 50, ele está praticamente antecipando o que nós estamos vivendo hoje. Bom, enfim, para encurtar a história, na hora que é avisado, já que os fenômenos geodésicos estavam crescendo, né, tremendamente, a hora que é avisado, entra numa grande dissolução geral. Orgias intermináveis dos anos 20 na Alemanha, né, festas, né, muita cocaína, muita champanhe, as relações de produção mantiveram-se as mesmas, mas de repente você começa a ter toda uma... Enfim, né, é o camarada de ontem que organiza uma festa num puteiro aqui em Moema, né, e que a Folha chamou eufemisticamente de casa hedonista, uma casa hedonista em Moema, que né, tinha 3.000 pessoas ontem lá tomando cerveja e tal. Ou seja, essa dissolução, esta coisa que se fala inclusive do próprio Império Americano, né? O que se discute não é se ele acabou e se ele vai explodir, é como ele vai explodir, como a grande nave, como é que ela vai pousar, se ela pousará, né? O capitalismo, enfim, como estrutura, vai pousar fazendo uma grande destruição, ou alguém conseguirá conduzir essa nave de modo que ela tenha um pouso suave, quer dizer, enfim, esta que é a questão. A guerra nesta altura já foi. Acho que nós temos que ler esse passado de uma outra maneira e nos prepararmos, né, para leituras vindouras. Né? Quer dizer, me parece que esse seria o grande desafio epistêmico, mas é um desafio político e eu diria psíquico, porque nós teremos que repensar muita coisa. Bom, todos aqui comentaram e inclusive eu fiquei muito tocado pelo seu depoimento a respeito dos legítimos interesses, não é? Sociais, não é? De seus dirigentes sindicais que você tem procurado, não é?
orientar, não é, num aspecto técnico, político, segundo eu percebi, a aparente, né, ou a contradição dessa compreensão que eles têm do mundo do trabalho, que estão formando essa compreensão, e atitudes, né, expressões, né, que são inaceitáveis, né, no mundo democrático. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: a maior parte da humanidade, até muito pouco tempo atrás, teve uma educação confessional. Uma educação? Confessional. As escolas, né, sempre foram de religião. Sempre foram. Eu não sei agora, na nossa realidade, não é, porque parece que não é a intenção deles, não é, formalmente, eu estou falando do neopentecostalismo. Não é? Eles, ao que eu saiba, eles não têm escolas, não é, confessionais. Mas entrou educação religiosa no Sim, currículo agora. chegou lá. A escola escolhe qual religião que ela quer dar. Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Eu vi umas últimas estatísticas, mas eu preciso conferir, que existem dois segmentos, duas porções, duas parcelas da sociedade, não é, que mais cresceram no Brasil. Naturalmente, a expansão maior foi do neopentecostalismo. Mas, em segundo lugar, estão os ateus. Então é o seguinte, eu gostaria de perguntar ao professor Frigoto, aliás, eu preciso ler todos os seus trabalhos, porque realmente você é um pensador. Então, eu gostaria de indagar ele, se ele já escreveu sobre isso, ou poderia indicar um autor, mesmo que fosse um artigo, precisa ser um livro, que tenha refletido sobre a necessidade, não é? Porque isso se reflete até nas pesquisas que a gente responde. Quantas pesquisas você já teve acesso que perguntam se você é católico, se é evangélico, se é espírita, se é isso, mas não pergunta se você é ateu. Não existe. Não pergunta. Então, veja bem. Por quê? Porque a concepção que se tem de um ateu, né, que é uma concepção, quer dizer, uma ideia muito profunda, né, muito profunda, eu aconselho vocês a lerem um livro fantástico, chama-se A História do Ateísmo, de Georges Minoir. Esse é o melhor livro que eu já li sobre isso. É um calhamaço de 700 páginas. É verdade? É verdade. Não é um livro. Se o cara não ficar ateu no fim das 7 cenas, vai ficar não, não, mas há outras histórias que não é, o tempo não dá, porque a minha pergunta é para ele. É o seguinte, se existe agora a opção, não é, curricular de, não é, receber instrução, não é, pública ou particular, não é, a respeito de religiões, por que não existe uma disciplina, não é, em que as pessoas vão aprender que o ateísmo também é humanismo? Porque a concepção que as pessoas têm é que a pessoa que é ateu não é humana. Não é humana. Está no inferno. Está condenado perônia sécula seculorum. Agora eu fiquei surpreso que o Papa agora está mudando de ideia. O Papa Francisco, não é? Ele é melhor um ateu humanista do que um. Mas é claro, no fundo ele quer dizer isso, mas ele não tem a coragem de dizer isso. Ele diz hipócrita. Ele chama de hipócrita. Porque, veja bem, você tem que dizer nos seus contatos, né,
numa discussão mais ampla, se você quiser depois alguma literatura de apoio, eu lhe indico. Já lhe indiquei uma, a história do ateísmo, do Georges Minoir. Isso, depois eu vou Eu passo para vocês, passo tudo por escrito. Então, veja bem. Então, se as pessoas não têm a menor ideia que o ateísmo, não é? É uma corrente filosófica. É uma corrente filosófica que tem em primeiro plano, não é? Como um dos suas pedras basilares, o humanismo. Olha, quando eu digo que eu sou ateu, as pessoas ficam escandalizadas. Não, mas você fala errado, você tem que falar a frase completa. Você tem que dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Aí o cara fica feliz. Não, isso aí é a Zélia Gattai. Foi um jogo de palavras muito brilhante da parte dela, do Jorge Amado. Mas aí, professor Frigoto, o que dentro da sua concepção ampla de educação, que eu já percebi, qual é o caminho que se pode fazer para se discutir essa questão na formação pedagógica da sociedade? Brizola dizia que angu quente você come pelas beiradas, né? Esse é um angu quentíssimo, né? Tem que ler Lenin. Eu tive papel lá. Quando acabei, antes de acabar a filosofia, quando curso primeiro foi filosofia, teve uma disciplina que me ajudou muito, antropologia das religiões. Eu costumo dizer que ser da religião A ou B ou C não é uma escolha. Depois você escolhe, mas é uma produção social. Então, eu ser botafoguense é o mesmo sentido de eu ter nascido católico apostólico romano e falar um dialeto do norte da Itália. O ser social se faz no tecido social. Então, nós temos uma tradição judaica cristã, né? O calendário não é o cristão? É, claro. Né? E gregoriano, então, eu penso o seguinte, uma coisa é ter cultura religiosa. Eu costumo dizer que, no mínimo, ter estudado no seminário me tornou agnóstico no primeiro momento, depois ateu. Sim. Por quê? Isso aconteceu também comigo aos 12 anos. E foi um padre que me converteu ao ateísmo. Então, é o seguinte, é uma questão muito... Primeiro, se você quer afirmar e ir contra, por isso que é comer pelas beiradas. Eu dou aula há 35 anos por escolha, um curso pelo menos à noite, que é onde vem e lá na UERJ eu dou um curso para a área de educação, é manicure, vem gente também militar, 99,9% são Assembleia de Deus, etc, etc. E aí digo assim, gente, Deus, escola é escola, boteco é boteco, time de futebol. Aqui nós vamos lidar com o conhecimento. Agora, por quê? Porque interfere o tempo todo, formatura, era isso, era aquilo. Então, parto da ideia do Gramsci, que diz o seguinte, que até que o ser humano não faça um inventário de que conformismo ele é conformista, isto é, o que o produziu e por que ele é assim, ele tem uma personalidade bizarra. A figura que eu faço exatamente, esse contraditório, né, na pessoa, é porque ele não teve tempo, não dá para fazer o julgamento moral dele. Ele tem liberdade, ele ser o que queira, mas ele tem que entender que a mesma liberdade, com a mesma potência, é a de um ateu. Ele é heterossexual, ele tem toda a liberdade de ser heterossexual, mas ele não pode querer eliminar o outro porque é homossexual. Esse diálogo tem que fazer em doses homeopáticas. Né? E atacar no próprio campo. Campo. Bom, e na figura histórica dele. Madalena não era uma prostituta? Ele não disse, atire a primeira pedra. Então nós também temos que ter uma certa cultura religiosa, né?
Tem que ter uma cultura religiosa que não tem nada a ver com ser ateu ou não. Então é uma... Mas é isso que ele diz, seria digamos, o humanamente, o mais raso do humano. Quer dizer, se eu tenho a liberdade de dizer sou católico, sou evangélico, eu tenho que ter a mesma liberdade de dizer eu sou ateu, senão aí eu começo a impor, né? Então, por isso que o conceito de laicidade, por que por dizer introduzir o conceito de laicidade? E porque nós, inclusive, somos um Estado laico, Entre aspas. em tese. Porque, exatamente porque a burguesia se debateu contra quê? Com a verdade da igreja, não é verdade? Que dizia, inclusive, que era mais fácil um camelo entrar e com o Estado absolutista. Aí vem todo o Iluminismo. Sim, e portanto, a laicidade nós estamos regredindo nisso, regredindo. Não, essa pessoa só vai deixar de ter essa forma bizarra se ela tiver a oportunidade de começar a ter um grupo para debater, não que eu combate. Tem que aprofundar. Não que eu combate, porque isso afirma. Não. A tática o ateu não deve combater as pessoas que têm religião. Agora, ele não pode permitir ser agredido por ser ateu. Ele tem que responder aos achaques, às violências que ele recebe que são indevidas. Isso sim. Agora, falar contra, eu por exemplo, não falo contra a ideia de religião de alguém, mas não permitam que me assaquem mentiras, né? Se você fala contra, você está usando a mesma prepotência que ele usa quando acha que você tem que ser da religião dele. Ali tem que ter uma... é difícil, eu convivo com isso, é difícil, tem que escutar, mas depois tem que devolver. Só vai, porque o cara não vai dar o salto se ele não tiver uma possibilidade de ir aprofundando. Quantas vezes alunos meus vêm dizer, professora, eu estou entrando em conflito com a minha religião, porque os seus textos me provocam esse tipo. Você vai resolvendo da forma que queira abandonar meu texto, abandone. Mas por que você entra em conflito? Porque o texto que o senhor deu ali para ler me faz ver que é um texto que tem razão. A minha religião me impede de fazer isso, que não tem nada a ver, né? Então, eu acho que a questão, na verdade, são temas que a gente discute muito pouco. A questão da sexualidade, a questão da religião. E eu acho que religião é uma coisa social. Tem nada a ver com... Aliás, a época da década de 70 tinha os teólogos da morte de Deus. Não sei se vocês chegaram a pegar essa... teólogo da morte de Deus era teólogo. A editora Paz e Terra, sim, né? E que aí editou uma série de livros sobre isso. Qual é o sentido de você matar o outro em nome de Deus? Porque a tua religião é... E se você vai nas comunidades indígenas, é uma coisa linda, né? Os deuses fazem muito a futrica. Aliás, os deuses da antiguidade eram ótimos. Casavam, tinham ciúme, chifravam. Então, existem muitos deuses na cabeça dos seres humanos. Alguém diz Deus é uma invenção da cabeça. Então, mas não adianta dizer você está errado. Ele tem que chegar à conclusão de que em algum momento fica interpelado. Do tipo, esse ser humano que você acha que vive desnaturado porque é homossexual, ele está matando gente, ele está, enfim. Qual é a tua garantia que você... Enfim,
eu acho que ali não tem... ouvir e tentar dialogar. Vou dar um exemplo sobre esses grupos de jovens que são os patriotas. Eu organizei um debate na UERJ com o João Pedro Stedley e o pessoal do Boulos aqui de São Paulo. Ele não pôde ir. Por quê? Porque era uma série de conferências que a gente discutia universidade e sociedade. Começamos discutindo a influência do capital financeiro, economistas, lá um debate ótimo. Depois a mídia. Depois discutimos a universidade. Vamos discutir agora os movimentos que lutam por direitos elementares. A universidade em greve, ficou quase um ano em greve, os guardas em greve. De repente chegam os caras lá de luva preta, com um cinturão aqui, e nós queremos assistir a conferência. Pode assistir. A universidade é aberta. E eram uns 40, 50. Um público de uns 300. Mas uma tensão enorme. Bom, uma menina começa a gritar, João Pedro Stedley, é isso, aquilo, quando ele entrou. Então, tivemos que fazer um cinturão lá, porque podem ser agressivos. Aí eu comecei a minha fala, dizendo, ó, aqui é o espaço do dissenso qualificado. Aqui no lugar, não é lugar de prepotência, nem do mais forte, do mais fraco. A universidade é o espaço do debate, do dissenso, para tentar buscar algum consenso. A história que vai resolver. E a regra é esta. Nós vamos ouvir em silêncio 40 minutos do João Pedro Stedley e 40 minutos do Gilmar. Silêncio. Aí começa a falar o Gilmar. Deixaram falar. Quando o João Pedro Stedley começou a falar, pá, menina! Calma. A senhora estava aqui no início. Ela estava gravando. A senhora estava aqui no início. Estava. A senhora é surda. Não. Então isso não é boteco. A senhora, na segunda, a senhora vai se retirar. Senão nós vamos retirá-la. Porque tem regras. É regra para ter debate. Então, aí é o seguinte. O menino à frente, que estava de luva, tremia. Estava um colega do lado. E o João Pedro Stedley fez uma análise dura do governo Dilma. Da reforma agrária, etc. Tapas e beijos, né, que ele diz. Né? E o menino perguntou pro cara, mas ele então é de direita? Então, este é o nível. É o nível, é impressionante. Este é o nível. Então, é que isso que o Veríssimo diz ali, tanto nesse caso quanto contra o ódio ou contra a certeza, não dá para discutir, tem que comer pelas beiradas, ouvir. Brizola era um sábio mesmo. E dá algum elemento, É difícil, mas eu acho que a minha experiência disse, vai devagar, ouça. A nossa tese agora ali, nós estamos escrevendo um segundo livrinho, A Escola Democrática, Antídoto ao Sem Partido. Então vamos recuperar as teses do que é uma escola democrática. Isso. Ateu tem que ter lugar. Claro. E tiramos a verba, né, simbólico, tem a verba. Claro. Aí é umas meninas sorrindo, um quadro. E a ideia nossa é chamar esses caras para o debate. Eles vêm ali, e aí vamos debater. Quais são as ideias? São curtos de ideias. São curtos. E quando você explica um pai e uma mãe, porque eles focalizam os pais e as mães. Você começa a falar, os pais dizem, mas então é isso, então eu não quero isso. Então é muita manipulação, muita falta de informação, etc.